julho se propuseram a fazer o ciclo de oficinas durante a greve na universidade, inclusive, e dizer que o fato de eles estarem com essa inquietação tem a ver com que cidade nós queremos, na verdade, né? Porque eu também sou jovem. Que cidade nós queremos pra gente. Eu não quero uma cidade que seja voltada para alguns segmentos, principalmente turismo e o segmento imobiliário, que é como tem sido feito historicamente nessa cidade, mas uma cidade que realmente pense na população de maneira geral, numa amplitude de seu território, que pense a periferia, que pense a questão do negro, que pense a questão das minorias nessa cidade. Enfim, e a juventude precisa ser ouvida, porque essa população que vai estar atuante durante a vigência do Plano 500. E aí, já tentando fazer um direcionamento para as questões que a gente tem colocado no documento, eu vou pontuar alguns aspectos que eu particularmente achei delicado. Enfim, tem muita coisa delicada, mas cada um pode ir falando também. Na seção de instrumentos de política urbana, falta um monte de coisas, principalmente a especialização deles. Onde eles podem ser usados, como, quando, por quê. Mas tem algumas coisas muito mais delicadas. Por exemplo, a definição de operações urbanas consorciadas, como vocês podem ver no mapa que está projetado, são áreas muito grandes. E aí o plano traz a possibilidade de fazer reassentamento dessa população do perímetro da ocupação urbana da operação urbana consorciada para um perímetro expandido. O que seria isso, exatamente? A gente sabe que esse instrumento é um dos preferidos do capital privado e, sobretudo, imobiliário, porque é interessante para eles que todo recurso que seja capturado com a operação seja investido naquela área e que se valorize a própria área onde eles já estão investindo. Então, é um dinheiro deles que voltam para eles mesmos. Então, se a população enfim, de baixa renda, for realocada para fora, que tipo de benefício essas pessoas vão ter dessa operação? Né? Que tipo de benefício elas vão ter? Porque as pessoas vão estar em outra área, não naquela que está sendo servida de infraestrutura no instrumento. E depois tem outra coisa que eu achei muito complicada, que é a desapropriação para fins turísticos. Eu fico me perguntando, fins turísticos seria exatamente algo de interesse social ou de outra natureza? Porque como você vai desapropriar uma coisa com interesse econômico? Se não, interesse econômico e para um segmento bem específico. Como você desapropria áreas com essa justificativa? Eu realmente acho isso bem delicado, talvez seja a forma como eu penso simplesmente, mas acho que é preciso pensar melhor nisso. Outra coisa é desapropriar áreas no entorno de intervenções, áreas valorizadas no entorno de intervenções. Quer dizer, você já faz a desapropriação de uma área para a própria intervenção, mas tem a possibilidade de você desapropriar outras áreas que sejam valorizadas pela intervenção. Quer dizer, a quem isso vai beneficiar? As pessoas que moram ali ou o capital imobiliário que vai poder construir mais empreendimentos no entorno dessas áreas que foram valorizadas por causa da intervenção com dinheiro público? Porque o dinheiro é de todos nós, né? Das intervenções públicas. A minuta traz o direito de superfície. Na verdade, o direito de superfície no Estatuto da Cidade, ele é uma possibilidade de você cumprir a função social da propriedade, né? Uma vez que você pode passar para uma outra pessoa a responsabilidade por usar uma área, a superfície de uma área. E na minuta, esse instrumento é restrito ao uso simplesmente do plano do poder municipal. Por que o direito de superfície, assim como outros instrumentos, não pode ser usado de uma maneira mais geral? Porque só o município que pode ser superficiário de algum terreno. E outra coisa que é bem delicada, a concessão urbanística, né? Que é você passar a terceiros a responsabilidade sobre uma área ou equipamento que é da prefeitura. A gente tem visto aí como isso tem acontecido na cidade, a Estação da Lapa foi agora passou por uma concessão. Enfim, esse instrumento, a meu ver, é uma porta de entrada para a privatização dos espaços públicos e equipamentos públicos da cidade. Uma vez que quem vai fazer a gestão e a operacionalização desses equipamentos e quem vai lucrar com eles não é o poder público, não somos nós. É uma empresa, é um consórcio que vai explorar por tantos anos um bem que é nosso. Então acho que a gente precisa pensar um pouco melhor sobre isso. E a outra coisa que é bem delicada, que eu vou ler aqui, que é a maneira como
se define na minuta função social da propriedade como o direito do proprietário sobre o terreno, em palavras simples. Contudo, a função social da propriedade, ela só é cumprida quando ela atende às necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, justiça social, acesso universal aos direitos fundamentais individuais e sociais, a compatibilidade do uso da propriedade com a preservação da qualidade do ambiente urbano e natural, a compatibilidade do uso da propriedade com a segurança, o bem-estar e a saúde dos moradores, usuários e vizinhos. Ou seja, o interesse coletivo, ele não pode estar inferior ao interesse individual. O terreno é de alguém, o imóvel é de alguém, mas esse direito que ele tem de propriedade sobre aquele imóvel não pode sobrepor ao interesse de todos nós que estamos aqui discutindo nessa cidade o que queremos. Então alguém não pode ter um terreno e decidir fazer alguma coisa ou não fazer nada, que é como acontece, e isso tá ok, porque ele é dono, ele pode usar como ele quiser. Não é bem assim, ele precisa atender aos interesses da cidade inteira. Então acho que a definição de função social da propriedade no plano diretor, na minuta, é bem equivocada e precisaria ser revista, para que ela realmente atenda ao que é disposto no Estatuto da Cidade, na Constituição Federal e ao que nós queremos e precisamos da cidade. E aí eu vou passar a palavra para a coordenação do plano e em seguida a gente pode ouvir a plenária sobre as questões que tiverem e puderem levantar. Ou a gente pode passar as questões primeiro e depois a coordenação pode responder todo mundo junto, já que eu já trouxe vários pontos de discussão aqui. Boa tarde. Eu vim falar aqui algumas inquietações que eu tenho, mas eu queria começar tirando uma dúvida. A gente já teve alguns casos de problemas com as audiências públicas em serem marcadas e por algum motivo ou outro elas não poderiam ocorrer e elas continuarem ocorrendo do mesmo jeito. Sábado agora a gente vai ter uma audiência de discussão dessa minuta do PDDU. Nesse próximo ciclo da avaliação dessa minuta, é a única audiência que a gente vai ter um debate. A pergunta que eu quero fazer para quem está aqui é: quem vai fazer o Enem nesse sábado agora? Eu não vou fazer, mas eu vou tomar conta do prova. Pronto. Então, praticamente metade da nossa audiência que está aqui não vai poder. Tem gente que já saiu para estudar para o Enem também, inclusive. Mas... Exatamente. Sim. Quem não está fazendo, está trabalhando. Isso é um fato. Exato. E esse pessoal, mais da metade da nossa plenária, mais de 80% da nossa plenária, quer participar. Isso aqui é uma prova que a gente quer participar, mas a gente não vai poder participar nesse dia. Eu prefiro, muito honestamente, a gente está passando um abaixo-assinado na internet, mas eu prefiro que a gente não precise entregar esse abaixo-assinado e que a prefeitura mude a data por consciência dela mesma. Seria muito mais honesto da parte da prefeitura do que a gente precisar fazer uma pressão que, teoricamente, seria desnecessária, já que é um processo de participação e que deveria atender a todos que querem se fazer ouvir e todos que devem ser ouvidos. Segunda parte, vai ser bem breve, sobre a mobilidade. Tem algumas propostas na minuta do PDDU que foram feitas, inclusive que englobam algumas coisas que a gente fez, mas que, como João falou, de algumas propostas que não estão claras ou que simplesmente não existem. Mas no caso de mobilidade, bem especificamente, tem muita coisa que está lá citada, apresentada, mas que não está clara. Tem um artigo que fala sobre o fomento ao transporte de massa que não seja poluente. De que forma seria feito esse fomento? Para que seria feito esse fomento? Já que no mesmo PDDU ele cita a criação de 4 linhas, se eu não me engano, de BRT, que é um meio de transporte de massa, mas que usa diesel. Outro ponto, não me recordo de ter passado, a gente falou bastante do modal de pedestre
eu não me recordo de ter passado por, na seção de mobilidade, especificamente, tratar de algum ponto do pedestre, sobre o pedestre, sobre planos para o pedestre nos próximos 10 anos, no caso do PDDU, nos próximos 35 anos, no caso do Salvador 500. Tem diversos outros problemas que eu gostaria de tratar, mas eu acho que é mais importante do que eu, enquanto representante do ciclo de oficinas, falar. Acho que é muito mais importante que vocês se inscrevam ou levantem a mão e falem do que eu ficar aqui falando minhas impressões do que eu li na minuta ou do que eu quero do adiamento da audiência. Eu acho que é muito mais importante para a prefeitura ouvir isso de vocês do que de mim, que já estou envolvido nisso aqui há um tempinho. Obrigado. A gente conversou aqui na equipe e achou que poderia ser mais producente se a coordenação respondesse agora as questões que a mesa colocou junto com o Gabriel e abrir um outro bloco para questões, enfim, de quem tiver interesse, para facilitar, inclusive, as respostas. Ed. Pelos 10 minutos que eu tenho, eu vou tentar, assim, eu não vou responder ponto a ponto, porque senão eu ultrapasso, evidente. Mas eu primeiro queria fazer uma explicação que eu acho que é importante, duas. Uma é a questão do, assim, o que cabe no PDDU, né? Eu acho que isso, o que cabe no PDDU, o que é que está na LOUS e o que é que vai estar no Salvador 500. Porque tem uma diferença, inclusive nas audiências públicas, né, houve uma discussão, né, e aqui a Glória acabou de reforçar nesse sentido, de que o PDDU ele traz diretrizes e estratégias, mas que ele não chega, inclusive, a um detalhamento, a questão das metas, dos investimentos, e ele não, enfim, a projetos, etc. e tal. Há uma diferença entre quando a gente trata de um PDDU de grandes cidades, né, ou quando a gente formula e constrói um PDDU de grande cidade como Salvador, né, em cidades pequenas. Né? Eu já coordenei PDDU de cidades pequenas, e no PDDU de pequenas cidades, Salvador, inclusive, eu acho que hoje, não sei se tem mais do que 20 cidades com mais de 50 mil habitantes, talvez tenha aumentado um pouco, né? Esses municípios de 20, 30 ou menos de 20 mil habitantes que foram obrigados à elaboração do PDDU, a gente traz no PDDU tudo, absolutamente tudo, inclusive o chamado caderno de negócios. Então a gente vem das estratégias, das diretrizes, das estratégias, né, e dos projetos que vão viabilizar aquelas estratégias. E dos investimentos, elencando inclusive as prioridades e elencando isso no tempo e os investimentos que são necessários no horizonte temporal de cada PDDU desse, necessário para poder viabilizar. No caso específico de Salvador, de outras grandes cidades, como São Paulo, como acabou de concluir seu PDDU, está agora discutindo o zoneamento, que o zoneamento, mesmo no caso de Salvador, como foi Curitiba, a gente traz no PDDU até, né, a definição das grandes estratégias. Como, no caso, a gente vai trabalhar, no caso muito particular de Salvador, né, que eu acho muito importante, como a gente viabilizar essas estratégias. E essas estratégias vão estar, eu diria, vão estar viabilizadas através de planos, programas e projetos, que vão estar no Plano Salvador 500. Ou seja, vamos numa estratégia aqui hipotética, que eu vou dizer aqui mais ou menos, né, lembra aqui alguma coisa, da questão da mobilidade mesmo, né? Então a gente traz a mobilidade no campo mais abrangente, né? Inclusive da questão do transporte, do sistema viário, do transporte coletivo, do transporte de carga e do sistema viário. A gente traz nas grandes estratégias, né, do transporte de alta capacidade, de média capacidade e de baixa capacidade. E no caso específico do Salvador 500, a gente traz quais e aonde, né, como ele se articula e onde estão os necessários projetos para poder fazer a integração dessa rede de mobilidade, embora a estratégia de rede deva estar no PDDU, né?
Então, isso só para poder lembrar por que a gente só chega no PDDU até o zoneamento de uso. É importante, e eu acho que gostaria que vocês dessem uma lida muito, eu diria assim, criteriosa, embora haja erros e haja repetições e haja ainda alguns equívocos, mas é importante fazer uma leitura no capítulo de ordenamento territorial, onde a gente traz as macroáreas. As macroáreas são áreas que têm uma homogeneidade diria assim, características mais amplas, né? Mas a partir dessa homogeneidade, você define essas macroáreas, inclusive a gente traz eu diria assim, introduz uma macroárea agora nesse plano diretor, que é de integração metropolitana, né? E cada macroárea dessa traz as suas características, os seus objetivos e as suas estratégias. A partir das macroáreas, a gente tem um zoneamento de uso. Das macroáreas estão indicados os instrumentos da política urbana que podem ser aplicados a cada macroárea dessa, evidentemente, não especificamente a cada local, mas dentro da macroárea. Aí depois vem o zoneamento por uso. No zoneamento por uso, a gente chega, no caso do PDDU, até o CAB, até o CAM, ou seja, coeficiente de aproveitamento mínimo e o coeficiente de aproveitamento... coeficiente de aproveitamento básico e o coeficiente de aproveitamento máximo, e a gente está introduzindo o coeficiente de aproveitamento mínimo agora no PDDU. Depois a gente dá uma explicação mais detalhada a respeito disso. Então, assim, uma primeira informação que eu acho importante é saber o que está no PDDU, que eu diria assim, em termos de estrutura de plano, é a mesma estrutura de plano que foi adotada em São Paulo, que é adotada nas grandes cidades, que a gente não tem como chegar ao PDDU, a um nível de detalhamento de projeto de investimento. Para garantir o plano Salvador 500, que não seja mais um plano e que não tenha um caráter, a força e que não tenha um marco legal que tem o PDDU, a gente está vinculando na própria lei do PDDU que o Salvador 500 integra o PDDU. A partir do PDDU, depois de aprovado na Câmara, a gente começa a discussão da LOUS, ou seja, a gente só pode discutir a LOUS depois de aprovado todas as estratégias e o zoneamento que consta do PDDU, senão a gente vai fazer uma coisa que eu acho, diria assim, complicada, né? Complicada sob o ponto de vista, eu diria, urbanístico mesmo, né? Então, a partir da aprovação do PDDU, sim, a gente inicia a discussão da LOUS, que é a Lei do Ordenamento do Uso do Solo. Para um melhor entendimento, é como se a gente pensa a cidade, nas suas grandes estratégias, chega ao Salvador 500, ao projeto para viabilizar essa estratégia. Agora, dentro dessa cidade, para cada lote, aí a gente tem a LOUS. O que se aplica? Os parâmetros urbanísticos, os índices de aproveitamento, questão de recuo, de taxa de ocupação, etc. e tal, que vão estar na Lei de Ordenamento do Uso do Solo, que eu acho, inclusive, que é uma discussão que vai merecer uma discussão muito profunda e muito criteriosa, porque um dos grandes riscos, né, eu diria que um dos grandes riscos está exatamente na questão da LOUS, né? Não excluindo, né, os riscos que podem estar evidentes no PDDU, risco no sentido de que cidade é essa que nós queremos, né? Para saber se exatamente o PDDU traz a cidade que nós queremos ou se traz aí alguma coisa que pode atrapalhar essa cidade futura. Agora, quero dizer também uma outra coisa que fique bem clara: eu sou absolutamente técnica, né? Sou arquiteto, sou urbanista, mas assim, todos nós entendemos as dificuldades quando a gente trabalha uma cidade que tem os interesses diversos, uma cidade plural, e a grande dificuldade é como a gente compatibilizar esses diversos interesses. É evidente que tem os interesses que, pelo menos aparentemente, têm forças maiores, né? Outros que têm forças menores, né? E eu acho que a grande questão é como essas forças podem eu diria assim, não existe uma palavra, porque essas forças não se harmonizam, mas assim, como essas forças podem serem trabalhadas dentro do PDDU. Eu acho que o Executivo tem um papel, que é um papel importante nesse sentido, que é de reduzir esses conflitos, né, de entender que a cidade é uma cidade
sobretudo desigual, né? E a desigualdade dessa cidade a gente só tem como reduzir, né? Dentro daquele princípio que os diferentes têm que ser tratados de forma diferente, porque como sendo tratado de forma igual, a gente continua e reforça as diferenças, ou seja, nesse sentido é reverter a matriz de investimento, né? Se hoje os investimentos, se até então, melhor dizendo, né? Porque eu acho que está havendo um esforço muito grande, né? De a gente iniciar essa reversão dessa aplicação desses investimentos dentro da cidade de Salvador, mas se até então os investimentos estiveram concentrados em algumas áreas, como converter, como reverter essa mudança, considerando os estudos que nós fizemos, né, onde apontam que hoje a área mais pobre, mais carente de infraestrutura, de IDH mais baixo, de índices sociais e índices econômicos mais baixos nessas cidades as áreas mais baixas estão no miolo de Salvador e no subúrbio ferroviário. Então eu entendo que o PDDU deve trazer, né, todas as intervenções voltadas para essas duas áreas, sobretudo para o subúrbio ferroviário, que tem índices ainda mais baixos do que o próprio miolo, né, de forma que a gente possa, então, pelo menos aqui, como disse o professor Juan, a gente não faz um planejamento desse, não é um resultado de 1 ou 5 né, anos, mas é um resultado de médio e longo prazo, que a gente possa reverter isso, pelo menos, entendendo que até 2049 a gente tem uma cidade diferente. É um processo difícil, é um processo complexo, é um processo que envolve uma série de questões. O PDDU ele não se estrutura apenas em cima da questão territorial, né? Assim, a gente está falando de planejamento urbano envolve todos os componentes, que vai de educação, cultura, né? História, economia. Se a gente não tiver também uma base econômica que dê suporte a essa cidade, a gente não avança no desenvolvimento urbano, né? A gente não avança em absolutamente nada, a gente está com uma cidade muito pobre, né? E os dados que nós apresentamos no diagnóstico são dados, inclusive, eu diria assim, eles só não são desmotivadores por conta, evidente, de que a gente tem que pensar, né, nessa cidade de hoje, nessa cidade de futuro, com a perspectiva de melhora, né, do cenário, inclusive, que nós montamos, que foi um cenário otimista. E olhem que o cenário otimista que nós montamos para Salvador para 2049 é um cenário com indicadores que nós temos hoje mais ou menos em Recife. Não é muito maior do que Recife de hoje, que a gente projeta para Salvador em 2049, para ver a dificuldade de a gente mudar os indicadores urbanísticos, e isso num cenário otimista, né? Com isso, só para finalizar, não chegando evidentemente a nada que foi detalhado aqui, mas depois a gente pode ir ponto a ponto, né? Eu queria dizer o seguinte: eu defendo, né, e defendi, evidentemente, desde a construção da metodologia para a discussão do PDDU, que a gente não deveria fazer como se faz em várias cidades do Brasil, que se fez aqui em Salvador, discutir o PDDU em cima de uma minuta de lei. A gente deveria discutir o PDDU desde a sua metodologia, discutindo o diagnóstico, ou seja, entendendo que cidade é hoje, reconhecendo essa cidade, entendendo seus problemas, fazendo o prognóstico tendencial, que é importante. Se nada foi feito, se nada for feito, que cidade é essa que nós queremos para o futuro, né? Ou seja, que cidade, que teve uma informação que alguém disse, que cidade foi essa 35 anos atrás, e que cidade, né, e que se nada foi feito, o que aconteceu há 35 anos atrás para hoje, né? Que cidade foi essa que evoluiu nesses 35 anos? Então, assim, se nada foi feito, que tendência é essa? A tendência, normalmente, é aquilo que vem ocorrendo, né? Fizemos isso, né? Tivemos a colaboração de estudos preciosíssimos de professores daqui da universidade, como o Gilberto Corso e a professora Inayá, a demógrafa Cláudia, né? O professor Juan está na nossa equipe, mas para o Salvador 500. Né? Então, assim, daí trabalhamos o cenário, trabalhar cenários, ou seja, projetar que cidade é essa que nós queremos, qual é o território, com o princípio, evidentemente, que é reduzir a desigualdade, mas
com base em quê? E aí construímos os cenários. Para construir os cenários, quais as estratégias para chegar ao cenário, para chegar a essa cidade que nós queremos. Então, assim, é um processo. Por isso que eu, particularmente, eu não vejo a discussão do PDD1 em 4 audiências públicas. Eu vejo a discussão do PDD1 e sempre disse num processo de construção, num processo de planejamento, até chegarmos à minuta de lei. Porque essa minuta de lei, ela tem que refletir, né, o que está no diagnóstico, ou seja, as estratégias que foram montadas agora têm que refletir a cidade de hoje, os problemas da cidade de hoje, refletindo como eles podem ser alterados, como eles podem ser mudados. Bem, para não me estender muito e depois entrar no específico, eu vou parar por aqui. Marcela, ela pediu a palavra só para dar um breve comentário aqui. Na verdade, só tem um informe, que é que eu sou Marcele, sou estudante da UFBA, sou integrante do PDRR, Programa de Direito e Relações Raciais. Também estou aqui como integrante do SAJU, Serviço de Assessoria Jurídica, da UFBA também. E no evento que teve na OAB, chamado A Cor dessa Cidade, o PDDU, que estava com essa consciência de que o PDDU acaba afetando mais pessoas negras, foi tirado um fórum. E esse fórum começou na semana passada, ocorreu na ATR e amanhã vai ocorrer no CEAL, Centro de Estudos Afro-Orientais, na 2 de julho. E eu peço que quem tiver interesse, principalmente as pessoas negras que vivam nas áreas afetadas, que vão lá participar, porque a gente está precisando muito dessa participação para discutir a cidade, por entender que esse não é só um embate técnico, mas um embate político também. E eu acho que os interessados com a autenticidade devem estar lá amanhã para pautar essas questões. É isso mesmo. A partir das 18 horas, 18h30, no CEAL. O pessoal do MSTV está lá, o pessoal do Centro Antigo também está lá participando, o pessoal da Ladeira da Conceição. Só que tem pouca gente, eu preciso que mais gente esteja lá. Tá bom? Obrigada. A gente vai agora abrir para a plenária, vai abrir o debate. O Juan quer comentar, vai fazer um comentário. Depois, desde que está recolhendo, assinando ali a lista, Desculpe. Está aberto já o debate, depois eu comentário de novo. Desculpe, eu tinha 10 minutos para colocar minhas palavras iniciais. Não, eu me remeti a minhas palavras iniciais. Não falei muito, vou tentar em 10 minutos fazer uma síntese. O professor Gilberto Corso, Inayá Carvalho, professor Inayá Carvalho, um conjunto de professores da UFBA, Silvio Bandeira, estamos colaborando com a Prefeitura no relativo a cenários tendenciais para a nossa metrópole. Cenários tendenciais para o futuro próximo. ¿No? Estamos pensando a metrópole, digamos. Quanto quisiera estar na sua equipe, sinceramente não me sinto, quisiera participar da equipe da Prefeitura. É mais, eu acho que a universidade deveria participar na equipe da Prefeitura, a UFBA, a UNED, todas, o IFBA, como em outras cidades brasileiras, como Belo Horizonte ou outras, por exemplo, que vêm se trabalhando dessa forma. Eu quero pensar que a Prefeitura, todos são técnicos, a senhora Tânia, Fábio, o senhor Teixeira. Eu acho que o principal resultado, a principal contribuição em termos de participação é construirmos um processo social. Construímos um processo social. Você acabou de falar isso agora, Tânia. Se a audiência pública é a antítese disso. A audiência pública não está funcionando, ou alguém acha que está funcionando. Então, a participação social se esgota na audiência pública, não pode ser. Então, Belo Horizonte já tem um exemplo importantíssimo que foi apresentado no Ministério Público num evento. Eles descentralizaram um sistema de participação para a mobilidade urbana junto às comunidades, com funcionários municipais. Temos que pensar algo semelhante e que funcione para sempre. Repito, que funcione para sempre, que não funcione agora ou fim de semana, não. Então tem que ser uma participação social efetiva como um processo cognitivo, um processo de aprendizagem. As pessoas não entendem os artigos. Para mim, a dificuldade de compreender os artigos, os 218, os 420, são muitos artigos. Especialistas têm dificuldades em compreender. Entretanto, no PDDU, o que temos que discutir é mapa. Mapa colorido, gráfico, tabela, e fazer consensos a partir disso.
fotografia aérea, ir nas comunidades e as pessoas aprenderem, compreenderem e discutirem a cidade a partir do seu dia a dia, a partir de mapas. Ler o documento, o PDU, a minuta, é difícil de ser lido, é extenso e complica a participação social. Eu acho que esse é o ponto principal, acho que Glória falou muito bem disso, ela vai continuar. Deixo aí o tema da participação social. Eu quero falar da mobilidade. Da mobilidade tem 3 aspectos em relação ao capítulo de mobilidade. Não? O texto preparado para os estudantes é de extrema importância. Eu deixo com vocês, com a mesa, 2 relatórios que eu preparei para o Ministério Público e para o Instituto de Arquitetos. Em relação à proposta da FIP, não? De Salvador 500 anos, não? E em relação ao capítulo de mobilidade urbana, não? Algumas observações que eu tenho. Eu deixo com vocês, vão ver que existe um forte diálogo entre isso e o que vocês fizeram. Não? Eu concordo plenamente com tudo o que foi colocado. É mais, eu acho que os estudantes foram além, estão pensando nos instrumentos de reforma urbana, nos instrumentos do Estatuto da Cidade, eu achei excelente. Pronto. A primeira observação que eu tenho quanto ao capítulo de mobilidade, eu acho que o capítulo do ordenamento territorial do PDDU, não, é extremamente interessante. Ele fala de uma Salvador descentralizada, não, uma cidade policêntrica. Em vários artigos se fala isso, eu fiquei muito interessado, comecei a ler tudo isso, mas quando vou no capítulo de mobilidade, eu encontro um divórcio entre o capítulo de mobilidade e o capítulo que fala do ordenamento territorial. Isso, eu aponto isso aqui. Ou seja, vocês dizem de que o sistema de transporte, não, ou seja, público, pode induzir desenvolvimento. Podemos densificar os corredores de transporte público, de alguma forma isso pode vir a provocar a descentralização de atividades urbanas. Acho que isso não é suficiente. Nós bem sabemos por experiência mundial que não basta densificar os corredores de transporte público. Há um conjunto de intervenções que têm que ser feitas para viabilizar essa descentralização de atividades urbanas. A experiência mundial, diversos autores destacam o que colocou a senhora do Centro de Salvador, representante dos movimentos sociais. Não? Os centros urbanos se estão deteriorando em muitas cidades, Buenos Aires, Lima, México, Bogotá, mas a solução para frear o deterioro do centro é descentralizando a cidade. São 2 caras da mesma moeda. Então, se eu quero salvar o centro, eu tenho que descentralizar Salvador. Não há outra forma. E a tendência mundial é trabalhar com os sistemas de transporte de alta capacidade para que isso ocorra. Os sistemas de transporte de alta capacidade são instrumentos de indução de desenvolvimento urbano quando são usados adequadamente e podem provocar descentralizar Salvador, descentralizar a região metropolitana. Então, salvar o centro, não, como vocês propõem, passa por descentralizar Salvador. Eu gostei muito, mas não ficou claro como o sistema de transporte vai fazer isso. Isso tem que ser estudado, ruminado. Não? Eu penso que os instrumentos, como colocaram os estudantes, concordo, os instrumentos do Estatuto da Cidade podem viabilizar isso em alguns locais. Onde ocorre isso? O sistema, existem 2 tipos de integração. Todo mundo fala, quando a professora Juan fala de veículos, não de transporte, não. Eu trabalho com transporte, uso do solo. Há 2 tipos de integração que se está trabalhando no mundo lá fora. A integração entre os sistemas de transporte, o táxi, o metrô, não? O ônibus, o pedestre, a ciclovia, não? O edifício de estacionamento, todo está integrado. A integração das redes. Mas essa integração não é suficiente. Temos que integrar as redes com a cidade. É a segunda integração. Temos que integrar o sistema de transporte, as diversas redes, e temos que integrar em um segundo momento essas redes com a cidade. Onde ocorre essa integração? Onde ocorre essa integração da rede de transporte com a cidade? Nas estações. E isso que me preocupa. Não? E em isso sim, está a participação do Estado e da Prefeitura e de todos nós. A estação de transporte público de alta capacidade pode virar um subcentro, da maneira que nós adequemos a adequada inserção dela com a cidade. Já me passei os 90 minutos, eu sei. Isso tenho que dizer agora para que prestar atenção de que agora está presente o governo do Estado e a Prefeitura. Então, essa integração nas estações não pode ser um ponto de ônibus pendurado. A estação tem que viabilizar a integração dos modos de transporte, tem que ter serviços diversificados para provocar a descentralização de atividades urbanas. Senão, as pessoas não vão usar o sistema de transporte. É desconfortante, vai ser não vai ser um maior benefício para elas usar o sistema de transporte público e ainda o metrô e ainda o trem. Integrar o trem com o metrô é fundamental. Pronto. Então, isso tem que ser estudado muito aqui. E me preocupa, como colocam aqui no documento do capítulo da mobilidade, que se pensa em desativar o trem de subúrbio. Eu não sei como o PDDU pode falar de projetos específicos, como você bem colocou, Tânia. Não?
O PDDU abrangente fala das políticas públicas e das estratégias públicas. O PDDU não pode falar dos projetos da mobilidade e colocar especificamente qual o projeto sim. Inclusive se fala de um BLT que vai passar pela Ribeira até Itapajipe. Eu não vi o estudo técnico que viabilize ou que isso é correto ou incorreto, ou é viável ou não. O que sim temos, ou seja, desativar o trem de subúrbio para colocar o BLT, eu não sei se é bom ou ruim porque não vi o estudo técnico que diz que isso é viável técnica, economicamente e socialmente. E isso pode ser uma faca de dois legumes, como falam vocês, não? Nós estamos fazendo as coisas às cegas, não? Não houve qualquer tipo de audiência pública para discutir se o BLT é melhor que o trem metropolitano. O trem regional, que é um estudo feito pela universidade, por encargo do Ministério de Transportes, pela UFBA, coordenada pela professora Ilse Freitas, no qual eu participei, ele está demonstrando que 80% dos usuários potenciais deixariam de usar carro e ônibus se existisse o trem. Nas cidades de Candeias, Simões Filho e Camaçari. Quando falamos de rede metropolitana, temos que pensar que o sistema de transporte de alta capacidade e as grandes demandas de transporte público, segundo a ODE, que eu analisei, estão exatamente nessa região. Estão na região do subúrbio ferroviário, na região do miolo. Os grupos sociais que mais perdem tempo de viagem moram nesses locais, no subúrbio ferroviário e no miolo. E daqui a 30 anos, se não fizermos nada, essa sombra vai se prolongar até Simões Filho, Candeias, e vamos ter uma cidade insustentável para sempre. Então, a estrutura de transporte metropolitano passa por integrar, no curto prazo, Camaçari, Candeias e Simões Filho com o metrô ou com o trem. Temos que pensar isso já em termos metropolitanos e o PDU tem que apontar isso. O VLT não viabiliza isso. Duvido que o VLT viabilize isso porque eu não sei se ele chegará a Camaçari. Necessitamos um trem de alta capacidade, como acontece em São Paulo ou Rio de Janeiro. Pronto, di 2 observações, eu estou com pouco tempo, vou tentar atender outra. Obrigado, desculpe. Gente, eu quero só fazer aqui o sorteio das camisas. É porque você está precisando gravar isso para já ir embora. A representante também. Aí seria rápido esse sorteio. Eu acho que é importante. Gente, o debate é mais importante. O sorteio, ele é um recheio. A gente pode fazer pela internet. Então a gente vai ter que fazer isso no final. Cara, tá nesse sorteio aí, bota a gente não vai estar nesse A lista, cadê a lista? A lista tem que o pessoal acha é discussão ou sorteio? Então tá. Pronto, então vamos para... Cadê a lista desse? Aqui. Aqui? Ed, a lista de inscrição começa com Marcela. já falou. Quem é Marcelo? Já falou? Já. Pronto, Luiz. Como assim? Bom, gostaria de perguntar qual a posição da prefeitura quanto à coleta seletiva. Objetivo direto. Igor se inscreveu. E depois Guace e Levi. Então, E tia? Você pode colher novas inscrições também. Viu? Enquanto ele... Esse bloco Daqui a pouco. Boa tarde. Eu queria saber de Tânia Schofield a respeito do artigo 8, que dá os princípios da política urbana, o inciso 7, o parágrafo 7, perdão, que descreve o que é a gestão democrática. E aí diz que a gestão democrática corresponde aos meios que o município deve utilizar para garantir a participação dos diferentes segmentos da sociedade, diretamente ou por meio de associações representativas nos processos de formulação, implementação, acompanhamento de planos e programas relacionados ao desenvolvimento urbano. E
Acho que todas as propostas que foram feitas nas oficinas nesse campo, e até se a gente pega a teoria do que é participação, por exemplo, um clássico que é a Sherry Einstein, que é um antigo, uma leitura obrigatória que fala que a participação tem que envolver poder de decisão, que os meios, a definição aqui que coloca os meios como sendo a gestão democrática, os meios são os meios. A gestão democrática não são os meios. Os meios são os meios. A gestão democrática é o objetivo, que é partilhar as tomadas de decisão, a participação das pessoas na tomada de decisão. Então eu acho que essa definição está equivocada e eu queria fazer uma sugestão de que ela fosse alterada para contemplar a tomada de decisão pela população. Eu queria falar que em relação à questão do pedestre, que foi repetida várias vezes, e também eu acho que uma das coisas mais surpreendentes para quem estava organizando as disciplinas foi que as oficinas foi que um dos temas mais abordados em primeiro lugar foi o dos pedestres. Eu não imaginava que em primeiro lugar ia ser o ônibus, mas foi o dos pedestres, e que como o representante da CEDU falou, que a pesquisa de origem e destino mostra isso, que é o meio de transporte mais utilizado em Salvador. Então eu queria saber se não pode caber dentro do PDDU, Tânia, a proposta que foi feita, que é do direcionamento. A gente tem uma proposta que foi feita pelos movimentos da bicicleta, né, para direcionar parte do recurso da bicicleta. E por que não um direcionamento que seja, se não o recurso todo direcionado para a mobilidade, porque a gente sabe que tem a questão de induzir, etc., mas que pelo menos metade do recurso fosse distribuído proporcionalmente à quantidade de uso, porque a gente vê que hoje os gastos são completamente desproporcionais. Se a gente olhar, por exemplo, a atuação do governo do estado, que fez várias obras de mobilidade, que são muitos bilhões, né, via expressa, via expressa, viadutos, etc. Eu também queria saber a respeito do BRT, que uma das propostas que veio era do uso de meios de transporte menos poluentes, e o próprio PDDU diz isso. O artigo 10, o inciso 3º, ou 3, não sei, diz priorizar o sistema de transporte coletivo e o uso de energia limpa. Mas aí quando a gente pega o mapa do sistema de transporte proposto, está sempre repetido BRT. O Gabriel tinha dito isso já, não foi respondido. Ele também falou a questão do Enem, que é uma questão que estava afligindo muito a gente, que não teve resposta. A audiência pública do dia 24, que é a última com debate previsto, porque a do dia 26 não tem debate previsto não tem debate, eu li no Diário Oficial, não tem previsão de debate na pauta da audiência do dia 26. E essa do dia 24, a última com debate, foi marcada para o mesmo dia do Enem. Então a gente está fazendo essa solicitação e a gente quer uma resposta em relação a isso. E por fim, eu queria também uma resposta em relação à proposta que foi feita de inclusão do Moinho de Paripe e da fábrica de cerâmica, a inclusão do Moinho de Paripe dentro do Savan, e a inclusão da fábrica de cerâmica dentro da área do Dique do Cabrito, destinando tanto o Moinho de Paripe quanto a fábrica de cerâmica a essas edificações escolares que os estudantes propuseram. E, aliás, agora uma última aqui, que é a questão que é a questão do reassentamento, que a gente comentou, e que eu acho que ela é fundamental, que nas bordas marítimas de Itapajipe, do centro, está escrito reassentamento de áreas precárias, não urbanizáveis a critério da prefeitura. E a definição de não urbanizáveis, ela é uma definição que acho que ela está muito abrangente, porque você colocar que uma área não urbanizável, porque tem previsão de investimento de infraestrutura, que tem lá isso. Áreas onde vai haver, eu não sei exatamente os termos, a inserção de infraestruturas, etc. Eu acho que não parece interessante. E também fala a questão de áreas sobre a fiação de alta tensão. É o primeiro artigo na definição de áreas não urbanizáveis ou de assentamentos, numa dessas definições que as pessoas estão sujeitas a reassentamento, que incluiria a linha viva. Então a gente pede a retirada disso e queria a resposta a respeito disso. E também a divisão entre reassentamento
voluntário e involuntário, estabelecendo critérios mais rigorosos para assentamento involuntário. Sou Guácia Almeida, faço parte da articulação do centro, moradora do Largo 2 de Julho. Eu não vim trazer uma pergunta, gente, eu vim fazer uma afirmação, certo? Posso falar por mim, experiência própria, é que falando, que cidade nós queremos para o futuro, né? Fizemos o Dia das Crianças, dia 17, na Ladeira da Preguiça. Como sempre, Marcelo faz cultura, sempre, todo mundo está lá, pode comparecer para ver, para apreciar os trabalhos culturais de Marcelo, de Cris, da gente, que é feito por ali, pelo Centro Antigo. Aí, eu falando de cidade, né? Que cidade nós queremos para o futuro? Eu estava pensando nas crianças que estavam lá brincando, recebendo os presentes e correndo lá pela preguiça, subindo, descendo, fazendo, acontecendo, melando todo mundo, se melando. Então eu quero dizer, gente, nós não queremos perder essa identidade. Nós não queremos perder a identidade do Centro Antigo, que sempre foi dos nossos pais, dos bisavós, meus mesmo que moraram lá, entendeu? Avós, mãe, eu agora, entendeu? E as crianças que estão lá, que correm pelo centro, que desde que eu moro no Pelourinho, de Pelourinho a Largo 2 de Julho, eu tenho quase mais de 30 anos, as crianças brincando, correndo pelo Pelourinho, eu acho que ninguém quer perder essa identidade, falando-se em especulação imobiliária, né? Então, eu estou trazendo essa questão aqui, porque eu acho inviável, né? Mudar a cara do centro. Para que mudar a cara do centro? O centro é aquilo ali, gente, desde Castro Alves, desde que ele morou lá, né, na Rua do Sodré, desde tudo. Então, para não me estender mais, eu queria dizer isso. Nós não queremos perder a identidade. E tenho certeza que aquelas crianças que moram ali não querem perder também a sua identidade. A identidade dos pais, dos avós. Boa noite a todos. Eu vou tentar ser rápido, breve, porque a gente está com o tempo um pouco curto aqui. Sim, tem algumas questões diferentes, eu anotei aqui, vou tentar ser bem objetivo. Tânia comenta a questão do PDDU de grandes cidades, elas trazerem grandes estratégias apenas, e as políticas, no caso, Salvador sendo uma grande cidade, deixaria para o Plano Salvador 500. Aí, uma das minhas preocupações, e um ponto que eu gostaria de esclarecer, é o seguinte, bom, você colocou que o plano estratégico, vocês estão querendo garantir que o plano estratégico, através da minuta, ele seja incorporado a uma lei, é isso? Certo, que integra o PDDU, mas bom, a minuta do PDDU é um conjunto de artigos, incisos, subseções, que tem, assim, são colocações bem específicas. O plano estratégico ele está traçando metas gerais e também você diz de diretrizes que são mais específicas e tal. Então eu queria que você esclarecesse como é que é essa integração, já que o plano ele não é um texto, ele também não é uma lei, e como é que ele é integrado a um texto de lei sem ser um texto, e como isso seria feito a posteriori, certo? Outra questão é a questão de PDDU, essa questão de por ser PDDU de grandes cidades, ele tem que tratar de diretrizes gerais. Esse é o entendimento da equipe, é o que eu interpretei. Bom, mas aqui a minha dúvida é a seguinte: não é que se trata de diretrizes específicas, perdão, não é que se trata de falar de projetos, né? O PDDU é claro que ele não vai falar de um projeto A, ou B ou C, mas e é isso que eu percebo que o corpo técnico que vai às audiências e que fica no fronte de batalha com a prefeitura faz, é de criticar uma questão que é assim: como é que, onde é que estão escritas, especificadas em lei, as diretrizes orçamentárias, né?
as metas que vão garantir que de onde vem o dinheiro, não especificando um certo projeto ou não, mas como é que aquele pensamento desejoso todo do PDDU vai ser aplicado de maneira... como é que o mecanismo de Estado vai se movimentar para que isso aconteça de fato num sentido assim de gestão mesmo, né? Como é que vai ficar o dinheiro? Eu penso mais assim na questão orçamentária, mas tem muitas questões que precisam ser definidas. Então isso é um outro ponto. A vinculação do PDDU à lei, já falei. Bom, você falou da questão da LOUS, né? Da LOUS não poder ser discutida enquanto o PDDU está em tramitação e tal. Então, para quando ficarão agendadas essas audiências de discussão da LOUS especificamente, que vai tratar de pontos que são fundamentais, né, para densamento e direcionamento de investimentos na cidade, se o PDDU começa agora a tramitar na Câmara e a votação pelo regimento da Câmara só pode acontecer no ano que vem, no começo do ano que vem. Então, para quando ficariam agendadas essas audiências? Uma coisa que eu queria fazer mais um desabafo, na verdade, muito seguindo a ideia de Juan, na ideia de que o plano participativo ele tem que ser pedagógico, ainda mais numa cidade que todo mundo concorda que é uma cidade pobre, que é uma cidade que tem vários problemas de acesso à educação e tudo mais. O que eu venho percebendo que em todas as audiências acontece é que as pessoas reclamam que o processo não é participativo porque ele não é construído em um tempo que permita às pessoas a sedimentação da complexidade que existe na discussão de temas que são mais da área de arquitetura e urbanismo, de gestão pública, né? Então, assim, eu acho que a crítica não é que não tenha existido uma vontade da prefeitura, mas, assim, a prefeitura quer fazer dentro da sua própria gestão um plano porque ela quer ser autora desse plano, né? E ela quer que ele dê certo. Mas a questão é a seguinte, e aí eu acho que acontece a perversidade no sentido de que esse tempo ele não permite que as pessoas absorvam essa questão. E aí por isso a gente entende que mesmo com todo o rito ele não está sendo um plano participativo, certo? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Perdão pelo tempo. Uma coisa importante. A prefeitura recebeu milhares de documentos, centenas de documentos ou dezenas de documentos longos, alguns até de mais de 100 páginas, falando sobre os relatórios que a FIP produziu, os relatórios que a prefeitura produziu sobre o diagnóstico, essa questão toda que a Tânia menciona, que é uma parte de construção do plano que aconteceu lá no começo, né? E são relatórios longos, alguns têm questionamentos específicos, alguns são textos grandes, mas que não colocam uma questão especificamente, mas estão falando a todo momento dos relatórios, dos dados que estão sendo usados no plano, etc. e tal. Como é que a prefeitura vai fazer? Qual vai ser a metodologia de resposta para esse tipo de contribuição complexa e também as contribuições de audiência pública, né, que são falas, etc. e tal, e as contribuições no site? Bom, porque assim, se alguma coisa foi incorporada ao plano, tem que ser dado por escrito à sociedade onde é que isso foi incorporado, a qual relatório se refere, a qual fala se refere, e uma justificativa de por que isso foi incorporado ou não. Então a gente gostaria de saber como é que vai ser a metodologia de colocação dessa argumentação da prefeitura, que eu acredito que deve ser um trabalho imenso assim, de se fazer, porque são muitos documentos diferentes, de grupos sociais diferentes, né? E, enfim, essa é a questão. É só isso mesmo. Obrigado. Agora a palavra para a doutora Tânia para responder. Não, eu vou tentar ser rápido. Deixa eu me... Eu vou fazer errado, peraí. Não, eu queria primeiro começar, quer dizer, o professor Juan, para mim, são contribuições que a gente está sempre, e que tem um ponto aqui específico, que eu vou, quer dizer, vamos fazer uma reavaliação, porque na verdade a questão de quando ele está falando de rede, da questão das estações, de como é que a gente, trabalhando com, implementando um sistema de transporte de alta capacidade, a importância do que
dessas áreas, do uso dessas áreas desse entorno, né? E a aplicação dos instrumentos da política urbana nessas áreas. A gente já tinha pensado muito nisso, agora eu acho que a gente não tinha ainda condicionado a questão da aplicação dos instrumentos da política urbana, que é isso que eu registrei aqui e vou fazer uma avaliação a partir de amanhã. Bem, Marcela não está aqui? Não, Marcela não está mais aqui. Mas... Assim, professor, eu só queria fazer uma observação, que é o seguinte, na questão do trem do subúrbio. Aí é uma questão mesmo de discussão, talvez, técnica de uma área que eu entendo muito pouco, né, que é a questão do transporte público, do transporte coletivo. Porque nós estamos acatando todos os projetos que existem, seja do governo do Estado, seja do governo federal, que estão em curso, seja da Prefeitura de Salvador. Então, assim, os projetos de mobilidade do governo do Estado, né, que ele já tem uns projetos, no caso do VLT para o subúrbio, né, do metrô na BR-324 e na paralela, e dos BRT nas vias alimentadoras do metrô, nas vias transversais, que são as alimentadoras. Na questão do VLT do subúrbio, e quando você fala que ali a gente deveria ter um transporte de alta capacidade que pudesse integrar a região metropolitana, né, a minha dúvida é o seguinte, o trem do subúrbio, ele tem uma característica que nesse sentido, em termos urbanos, é complicado, que ele segrega. Né? Ele segrega pelo seu traçado, que é um traçado de 1860. Né? Essa segregação segrega todo o subúrbio em relação ao mar. Né? Quando a proposta do governo veio de um VLT, na verdade o VLT ele tem uma outra característica, que é diferente de um trem, porque ele tem uma velocidade menor, ele pode frear a pequenas distâncias. Com isso, a segregação que hoje deve existir, ou que deverá existir para um trem, é diferenciada no VLT. E a gente, nesse sentido, a gente integra melhor aquele território em relação ao próprio mar. Agora, a outra proposta que pode existir, eu não sei se você concordaria, é como a gente está pensando, inclusive, na questão da descentralização, de a gente ter naquela área ali do Águas Claras, Valéria, etc. e tal, um novo centro, né, de forma que a gente tenha um subúrbio, o miolo e a questão da região metropolitana mais integrada e articulada, inclusive, com transporte de alta capacidade, que é o metrô da linha 1, com um BRT na 29 de março, e com uma proposta de BRT na BA-528, que seria uma articulação com o subúrbio ferroviário, que é uma das grandes questões do subúrbio, é que pela própria característica, diria, física, né, da barreira física, da bacia do cobre, etc. e tal, que não dá acessibilidade ao subúrbio, essa seria uma grande alternativa, né? E a partir dali, se a gente poderia ter eu diria assim, uma mudança de modal, né, com o trem para a região metropolitana, de forma assim, porque só no sentido da segregação não, eu estou falando da região metropolitana, assim, a gente tem VLT no subúrbio, a gente tem o metrô na linha 1, a gente tem o BRT na 29 de março, BRT na BA-528, né, e a partir dali a integração desses modais com um trem no subúrbio. Não sei se é o caso, eu estou só pensando aqui. A outra é Luiz. Luiz me perguntou sobre a coleta seletiva. Luiz, assim, não é uma área também que eu domino em todo, mas a grande questão da coleta seletiva é a reciclagem, né? Porque a gente tem, assim, hoje já tem, inclusive, algumas cooperativas, né? Tem um incentivo à coleta seletiva, mas o que a gente não tem ainda em Salvador, que eu diria que seria uma grande proposta, inclusive, de geração de renda, que é a reciclagem, ou seja, para onde vai esse material, né? E porque a reciclagem é praticamente a indústria da seleção desse material, né? Onde faz de fato a reciclagem e que distribui para diversas indústrias de plástica, etc. e tal, para que ele possa ser
reciclado. Ou seja, tem uma, eu diria assim, o processo ele tem uma rede, né? E o que a grande questão daqui é o que eu acho que cabe ao município, né? O incentivo à reciclagem, porque a coleta eu acho que já está se fazendo timidamente, eu diria, quando a gente considera os outros países que não existe mais o lixo, senão separado, né? Selecionado. Bem, Igor, olha, eu acho que você tem razão, Igor. A gente tem que fazer uma gestão, não, a gente tem que fazer uma correção nesse, como a gente já fez, né? Eu sentei essa semana com o Fernando e nós começamos a fazer a revisão naqueles princípios, porque embora, né, os princípios, alguém poderia dizer, o princípio não tem muito o que mudar porque eles estão no Estatuto da Cidade, mas por incrível que pareça consegue se mudar, né? Consegue se mudar e tornar alguma coisa que não é exatamente aquilo que está lá no Estatuto da Cidade. E nós identificamos os 3 casos específicos que não está de acordo com aquilo que nós entendemos que deve ser. E a gestão é um deles. Agora, só entendendo que a tomada de decisão é assim, participa da tomada de decisão, né? Participa, porque